O tema da ministração é paternidade do Pai. Paternidade do Pai. Nós vamos falar um pouco sobre a importância do Pai. Quando eu me refiro ao Pai, eu não estou me referindo ao seu pai biológico. Eu estou me referindo ao Pai no significado de Deus, o Deus Pai. Nessa noite, Ele quer se revelar a nós, se revelar à igreja como Deus Pai. A palavra paternidade significa duas coisas: qualidade ou condição de pai. Isso nós temos porque Jesus já fez e já nos garantiu essa condição na cruz do Calvário. E paternidade também significa vínculo sanguíneo que liga pai e filho. Espiritualmente falando, nós temos isso também através de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Mas paternidade também fala de algo muito importante, fala de identidade. Fala de identidade. A igreja brasileira precisa de uma identidade. E essa identidade, ela tem que estar alinhada com o Pai. Essa identidade, ela não pode ser um modelo humano. Tudo que nós temos, células, discipulado, outras igrejas trabalham com lares de paz, casas de paz, cômodos de paz, prédios de paz, tudo de paz, e é uma paz. Tudo isso é bênção, são modelos, mas a verdadeira identidade da igreja não está nessas figuras e nesses modelos, está no Pai, está nele, está em Deus. E nós temos o hábito e o costume de chamar Deus de várias formas. Nós chamamos Deus de amor, Deus de paz, Deus provedor, Deus de alegria, e por aí em diante. Até porque o nome Deus tem vários significados. Então nós conhecemos Deus de várias formas. Até porque nos é nos ensinado assim também, nós aprendemos dessa forma. Mas se nós olharmos à luz das Escrituras, nós vamos perceber que Deus quer que nós chamamos Ele de uma forma um pouco diferente dessas. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 3, Jeremias 3, 19. Eu mesmo disse: com que alegria eu a trataria como se tratam a filhos. Isso aqui é Deus falando sobre a nação de Israel. E lhe daria uma terra aprazível e mais bela herança entre as nações. E eu pensei que você me chamaria de... Pai. O nosso Deus quer ser chamado de Pai, irmãos. Ele quer ser conhecido como Pai e Ele quer ser chamado de Pai. Ele espera isso de mim, de você. Ele espera isso da igreja. Mas nós encontramos algumas dificuldades para chamarmos Deus de Pai. E como eu falei aqui pela manhã, num senso comum, seria apenas eu dizer para você que é por causa do seu relacionamento ruim que você teve com seu pai. Você teve um relacionamento ruim com seu pai, e por causa desse relacionamento ruim que você teve com o seu pai, você agora tem dificuldade de ver Deus como Pai. Mas na verdade isso não seria tão positivo, porque como nós iríamos explicar pessoas que têm um ótimo relacionamento com o seu pai, mas não têm um relacionamento com Deus? Então essa tese não funciona, essa teoria não vai dar certo. Ela até pode influenciar, mas muito pouco. Há influências muito maiores do que essa, porque na verdade existem pessoas que têm um bom relacionamento com o pai, mas não têm relacionamento com os seus pais biológicos, e ao contrário, pessoas que têm relacionamento com o pai biológico muito bom, porém um relacionamento muito ruim com Deus Pai. Então essa característica não seria talvez predominante para nós. Mas há outra que seria importante, que está em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14, que diz que Lúcifer, Satanás, era um anjo, e ele estava no céu, ele desfrutava da presença do Pai, mas por um certo momento na presença do Pai,
Ele então decide, a palavra diz que ele decidiu então usurpar, ou querer ser igual ao pai, ou querer estar acima do pai. E aqui começa o problema, irmãos. Aqui começa o problema da igreja brasileira. É querer estar acima do pai. Quando qualquer igreja, qualquer homem, qualquer ser humano na face da terra decide querer ser o pai ou querer estar acima do pai, aí nasce um problema seríssimo, que é o que nós vamos tratar aqui nessa noite. Então, esse anjo é lançado por terra, e uma vez que ele é lançado sobre a terra, isso está na primeira queda, das 3 quedas, essa é a primeira. Ele então é lançado por terra, e quando ele é lançado por terra, Satanás perde no céu com o pai a sua paternidade. Ele perde a sua paternidade. A primeira coisa que você e eu precisamos entender: Satanás não quer que eu e você veja Deus como pai. Ele não quer. Ele quer que a igreja veja Deus de muitas formas, menos como um Deus pai. Escute o que eu vou dizer para você. E em breve você vai ver como que isso vai explodir na nação brasileira. Nós estamos vivendo um momento de idolatria profunda no nosso país. Profunda. Há nos dias de hoje uma pastorolatria, bispololatria, apostololatria. Sabia disso? Há uma idolatria profunda na igreja do Senhor Jesus hoje, estarrecedora, chega a dar nojo, chega a dar medo. A igreja do Senhor está caminhando por caminhos que nós devemos ter muito cuidado nesses dias. Se formos colocar numa balança, hoje a igreja brasileira hoje está muito mais idólatra do que a igreja católica. Sabia disso? Porque a palavra de Deus diz: ai daqueles que conhecem a palavra e têm entendimento da palavra. Esses sim não poderiam cometer erros que outros cometem. É terrível, irmãos. A igreja do Senhor está perdendo a figura do pai. Pastores estão se tornando a referência do pai. Bispos estão se tornando a referência do pai. Apóstolos estão se tornando a referência do pai. Isso não é bom. Isso não é correto. Isso não é certo. Mas isso está acontecendo na igreja brasileira. Escute o que eu estou dizendo. Em breve você vai ver como que isso, pastor Edson, que eu estou falando hoje, vai explodir em breve na nação brasileira. Esse tipo de idolatria. Porque o Espírito Santo me falou nessa madrugada, era 1h30 da manhã, eu estava na presença do Pai. E Ele me falou que esse tempo está chegando. E esse tempo vai ser revelado. E muitas coisas vão acontecer. Você pode aplaudir o Senhor? Eu sei que não é fácil falar dessas coisas, mas é necessário. E quando Satanás perde essa paternidade com o pai, quando ele perde essa paternidade, a primeira manifestação disso está em Gênesis capítulo 8, versículo 9, quando o pai vem falar com Adão todos os dias. Aquilo então incomoda Satanás. Ele fica incomodado, ele olha aquela coisa do pai vindo falar com Adão, e Satanás olha para aquilo e fala: eu não acredito num negócio desse. Isso era para mim. Ele está falando, eu não acredito que ele está dando atenção para esse Adão. Aí todo mundo já sabe a história. Todo mundo já sabe a história. Aí veio ali a serpente através da Eva, e o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Esse relacionamento foi rompido. Porque o propósito de Satanás é romper o nosso relacionamento com o Pai nesses dias. O mundo jaz do maligno. O diabo já não está preocupado com o mundo. Ele está preocupado com a igreja. Ele quer infiltrar na igreja, combater a igreja, destruir a igreja. Como que ele vai destruir a igreja? Destruindo a palavra, deturpando a palavra, mudando a palavra, trazendo idolatria na palavra. É o que está acontecendo. O foco está sendo mudado.
O foco já não é ele, é eles. O foco já não é mais ele, é eles. O caminho já não é mais ele, o caminho é eles. Isso está errado. E o Senhor está despertando essa igreja. Por que que o diabo não quer que eu e você relacione com o Pai? Porque relacionar com o Pai fala de intimidade profunda, igreja. Relacionar com o Pai fala de intimidade profunda. O diabo não quer que você se relacione de forma profunda com o Pai. Ele quer que você viva de experiências rasas em Deus. Experiências geram maturidade, mas experiências não vão gerar intimidades profundas que vai livrar eu e você do inferno. Quem lembra do povo do deserto? Quem lembra? Quem lembra? Você lembra? Quantas experiências aquele povo teve no deserto? Quantas, irmãos? Muitas, mas muitas. Mas as muitas experiências não impediu que aquele povo não entrasse na terra, irmãos. Porque só a experiência não basta. Se você não tem tido experiências profundas com Deus, se você não tem tido intimidade com Deus, é porque a sua visão a respeito do Pai está mudando. É porque a visão que você tem dele é outra. O ser humano reage através dos sentidos. É o que você cheira, é o que você vê, é o que você sente, é o que você toca. Então o Deus que você tem nessa noite, o Deus que você enxerga, o Deus que você sente, o Deus que você toca nessa noite, é o Deus que significa pelo qual você vai atrás dele. Quando nós olhamos para alguns países como a Índia, existem milhares e milhares de deuses na Índia. No Brasil, nós não temos milhares e milhares de deuses, mas nós temos milhares e milhares de Deus. Sabia disso? Em esses países nós temos deuses com letra minúscula. Mas no Brasil nós estamos vivendo um momento de idolatria de vários deuses. Sabia disso? Deus é o Deus do dinheiro, é o Deus curandeiro, e por aí em diante, que eu vou falar um pouco deles mais à frente. Mas a primeira coisa que tem ofuscado a visão da igreja a respeito do Pai é Satanás. E a segunda que tem ofuscado a visão da igreja a respeito do Pai é Maria. Maria, mãe de Jesus. Sabe, irmãos, no ano de 431, Maria então é proclamada a mãe de Deus. E é interessante, irmãos, como entender? Porque Maria, na verdade, ela nessa figura de mãe de Deus, ela assume duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ela assume a figura de mãe, mas ao mesmo tempo ela assume a figura do pai. E a nação brasileira durante séculos e séculos vem caminhando debaixo desse entendimento, e talvez a maioria aqui, porque a maioria aqui talvez é ex-católico. Então vem caminhando debaixo desse pensamento, o pensamento da mãe, da protetora, ouvindo sobre a mãe, mas muito pouco sobre o pai, porque ela rouba a cena do pai. E durante muito tempo nós fomos ensinados dentro dos dogmas sobre a mãe, da importância dessa mãe, mas da ausência de um Deus forte e poderoso. E eu não consigo ver Maria sendo mãe de Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus é eterno. E o que significa Deus ser eterno? Eterno significa que Ele é imutável. Eterno significa que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, onipresente, onisciente. Significa, se Deus é eterno, significa que Deus é incriável. Incriável, é impossível ser criado, é impossível Ele ser gerado. E se Ele não foi gerado, Deus não tem nem mãe e Deus não tem nem pai. Nem mãe e nem pai. Maria deve ser honrada,
Maria deve ser honrada como qualquer outra pessoa, porque Deus honrou ela primeiro. Mas adorada jamais. Adorarei somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas essa figura materna entrou na vida da igreja durante anos e anos e anos e anos, assumindo uma figura. E é interessante que quando você olha para o Pentateuco, lá no início, na Torre de Babel, ali começa a nascer as primeiras seitas, ali começa a nascer as primeiras idolatrias, através de um homem chamado Nimrod, bisneto de Noé. E é interessante como as coisas vão mudando. Só muda a roupa. Só muda a roupa. Aí ela vai mudando, chega no Egito, muda para outro. Aí quando chega um pouco mais à frente, a roupagem muda. Nós já conhecemos uma outra mulher com o nome de Jezabel. Mas aí, quando chega no período romano, na verdade os romanos trocam essa figura de Jezabel e entra a figura de Maria, que na verdade só trocou de roupa. Só que de uma forma agora mais pré-moldada, de uma forma agora que possa encobrir mais, porque agora ela não é só uma deusa, ela é mãe de Deus. E sendo mãe de Deus, ela pode enganar muitos com essa ideia de mãe de Deus. Outra tradição diz que ela foi concebida sem pecado. Eu não sei aonde, porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salmista Davi diz, em pecado concebeu minha mãe. Eu não sei aonde que ela nasceu sem pecado. É impossível que ela tenha nascido sem pecado. Porque quando Adão pecou, por natureza, o pecado é inerente à raça humana. Ou seja, por natureza, nós já nascemos com esse pecado. E por último, sobre ela. Dizem que ela foi assunta ao céu. Assunto, se você não sabe, ela subiu em corpo, alma e foi. Como Jesus. E também diz que ela até os últimos instantes da sua vida morreu, foi para a glória, virgem. Eu não consigo ver Maria virgem. Eu vejo a Maria virgem antes de ter Jesus. Mas depois de ter Jesus em Mateus 13, 55 e 56, disse que Jesus tinha irmão. Pedro, Tiago, José, Simão e Judas. Então, bispo, a virgindade dela já foi. Essas coisas, irmãos, é importante eu falar isso para você. Porque muitos estão debaixo desse manto, muitos estão debaixo desse legado. Cuidado, irmãs. Já viu essa irmã? Irmã, preste atenção no que eu vou dizer para você. Recebe com muito carinho o que eu vou dizer para você. Já viu essas irmãs que quer ser a mãe e o pai ao mesmo tempo? Você não é nem Jezabel mais, minha amiga. Você é Maria. Você é Maria, você quer ser mãe de Deus. Você quer ser mãe e pai ao mesmo tempo. Apesar que tem muito pai também que é difícil, né, bispo? Acaba forçando muita mãe a ser pai também. Ainda tem isso também. Mas tem muitas pessoas assumindo uma coisa que não é sua. Mateus 6:9 diz assim: olha a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso. Pai? Pai de quem, irmãos? Meu? O pai é meu? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas músicas, com essas frases da primeira pessoa. Eu. O pai não é meu, o pai é nosso. O pai é nosso, irmãos. Se ele é nosso, ele não é só da Pedroso. Ele é pai de todos. Mas ao contrário da oração do Pai Nosso, existe a outra. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Quando você ouve essa frase, Ave Maria, Mãe de Deus, ou Mãe das Estrelas, Mãe da Galáxia, tem tanto nome. Eu andei ouvindo umas Ave Maria para ver, e tem tantos significados. Mas o que mais me chama a atenção é porque dentro do catecismo católico, pastor, já deve ter visto sobre isso, Maria assume a figura de Jesus. Lá diz que ela é a nossa advogada, é a nossa intercessora. Então quando diz que Maria, rogai
rogai por nós. Ela não pode rogar por nós, só o Espírito Santo intercede por nós. Timóteo diz: somente há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador não é Maria, esse mediador é Jesus Cristo de Nazaré. Isaías capítulo 9, versículo 6. A igreja está muito enganada sobre algumas coisas. Lá diz que Jesus não veio só para salvar, Jesus veio para restaurar a paternidade. Jesus não veio só salvar a sua vida, Ele veio restaurar a sua paternidade com o Pai, que para mim é a única, irmãos. A única paternidade é essa com o Pai. Quando nós usamos o termo, meu filho espiritual, eu trato isso como uma forma carinhosa. Eu vejo isso apenas como uma forma carinhosa de tratar. Paulo, na verdade, tratou isso com o Timóteo de uma forma carinhosa. Isso não é doutrina, isso não é dogma, é apenas uma forma carinhosa. Quando ele fala, meu Timóteo, meu filho na fé, é uma forma carinhosa. Então, quando você, alguém chamando o outro, esse é meu filho na fé, não é uma doutrina, irmãos, é apenas uma forma carinhosa de chamar a pessoa, amém? É uma forma carinhosa de chamar. Então, na verdade, Jesus veio para restaurar essa paternidade que havia sido perdida por causa do pecado lá atrás. Se você não tem a revelação do Deus Pai, você não consegue vencer as batalhas. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 diz o seguinte: o Espírito do Senhor levou Jesus até o deserto para ser tentado, e já havia 40 dias e 40 noites que ele estava em um jejum, então ele estava com muita fome. E ele então foi levado no deserto, e quando ele chega lá no deserto, o diabo aparece para ele, e qual é a primeira frase que o diabo usa para Jesus? A frase é: tu tens um discipulador, é isso? Tu tens uma mamãe Maria? É isso? Tu tens um papai João? Tu tens um discipulador? Tu tens um pastor? Tu tens um bispo? Tu tens um apóstolo? É isso que ele faz? Aonde que ele tocou? Na paternidade. Se tu és o filho de Deus, será que você é filho de Deus mesmo? Você tem certeza disso? Ou pintou uma dúvida agora? Ou será que pintou uma dúvida na sua cabeça? Talvez você, agora não sei. Pastor, você colocou uma dúvida em mim agora. Se tu és o filho de Deus, Satanás tentou colocar dúvida em Jesus. Se colocou dúvida em Jesus, vai colocar dúvida em mim, vai colocar dúvida em você, vai colocar dúvida na igreja, vai colocar dúvida em muitos. Pior do que a pergunta que o diabo faz, pior do que a pergunta é o local e o momento. Pior do que a pergunta é o local e o momento, porque o local é o deserto, o momento é terrível, o homem está com fome. É no deserto da vida que o diabo vai testar a sua paternidade com o Pai. É no deserto, é na hora da crise, é na hora da prova, é na hora da dificuldade, é na hora do sangue escorrendo, é na hora do suor, é na hora da labuta, é na hora da perca, é na hora da ausência que o diabo vai chegar até você. Se tu és o filho de Deus, por que está desse jeito? Se tu és filho de Deus, por que está assim? Se tu és filho de Deus, por que você está desse jeito? Se tu és filho de Deus, por que você está prostrado? Se tu é isso, se tu é isso, se tu é isso, se tu és. É no deserto, é no momento da fome, é no momento da dificuldade, é no momento da ausência. Lá no deserto, Jesus não tinha discipulador, Jesus não tinha pastor, ele não tinha ninguém, mas ele tinha o Pai. Ele não tinha ninguém, mas ele tinha o Pai. Pode ser que nessa noite você talvez não tenha ninguém, ou talvez até tenha, mas não consiga enxergar. Mas você tem o Pai. Talvez você tenha sofrido bombardeios grandes do inimigo na sua casa, na sua família. Sabe por que você tem sofrido? Porque você ainda não tem identidade do Pai. Você tem todo tipo de identidade, menos a identidade do Pai. Sabe por quê? Porque o Brasil tem mostrado vários tipos de pai.
olha alguns tipos de Deus que a igreja brasileira, não estou falando da igreja católica, eu estou falando da igreja evangélica. Olha os Deus que tem sido apresentado pela igreja do Senhor Jesus nesses dias. Esses dias eu fiquei estarrecido com o que eu vi, e eu posso falar porque está no YouTube, está lá, qualquer pessoa que quiser ver. Um bispo chega a dizer: vende essa miséria desse carro, para não usar o termo, vende essa desgraça, vende essa porcaria, e dá essa porcaria para Deus, porque Deus tem mais para você. Depois eu vejo uma outra, para me deixar mais doido ainda. Uma moda nova. Uma profeta. Ela fica descalço, e aí você chega, e você dá a oferta. Você dá a oferta e toca no pé dela. E sai no poder. Se dá um beijo, a unção é dobrada, e a oferta tem que ser maior também. Irmão, se eu fizer isso aqui, você vir aqui tocar no meu pé, no chulé, você já cai, você não vai resistir. Irmão, não é seita não, irmão. É a igreja evangélica que está fazendo umas loucuras dessa. E deixa eu te falar um negócio, sabe quantas pessoas tem nessa igreja? Mais de 5.000, lotada. Lotada, eu olhei aquela fila assim, ó. Eu fiquei olhando aquela fila grande, as pessoas indo lá, passava, tocava, pegava no pé. Nunca vi um pé ser tão pé como aquele. Nem Jesus fez um negócio desse, só 12 lá. Foi só uma lavada de pé com Jesus. Foi só uma lavadinha de pé, rapidinho, passou a toalha, ele não cobrou um centavo. A mulher só para tocar está cobrando. O tempo da idolatria na igreja brasileira está chegando ao fim, irmãos. Está chegando ao fim. Olha o Deus que está sendo apresentado na igreja brasileira hoje. Primeiro Deus é o Deus motoboy. É só ligar que ele vem te correndo, levar você para onde você quer. É o Deus motoboy. É uma oração. Outras igrejas falam que o Deus de hoje é o Deus Aladim. É só você dar uma esfregadinha na palavra, ele sai e realiza 3 desejos do seu coração. Tem igreja por aí mostrando um outro Deus. O Deus bombeiro. Aquele que você só chama quando a sua casa, sua vida está pegando fogo. Aí você chama e ele vem. É o Brasil. É os Deus que a igreja brasileira tem ensinado para as pessoas. É o Deus curandeiro. É o Deus curandeiro, é o Deus que só cura. Só cura. Ele não liberta, ele só cura. E sabe por que isso aqui está acontecendo no Brasil? Está gerando uma nuvem de crença terrível. É um monte de crença. Todo mundo crendo em qualquer coisa. Se a pessoa falar assim, um papel, pisei num cocô aqui com papel, esse papel com cocô de cachorro, ele é ungido de Israel, ele cura. As pessoas vão lá e pegam o papel. Ah, meu. Irmão, se vai ser curado eu não sei, mas que vai ficar fedendo, vai. Mas por que tanta cegueira, meu Deus? Por falta de conhecimento da palavra. Não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia, não ouve a Bíblia. Cai em qualquer conversa, cai em qualquer manobra do inimigo. A palavra de Deus fala que nos últimos dias a igreja ia ser enganada, a igreja ia ser manipulada, a igreja ia ser traída. Nos últimos dias muitos iam se levantar dizendo que é de Deus e não é de Deus, irmãos. Nós estamos em uma onda. Nós temos que tomar cuidado com isso. O Deus garçom, você levanta a mão, traz para mim. Ele vem trazer. Irmãos, aqui na Pedroso você não vai achar esse Deus aqui não. Aqui você vai achar o Deus Pai Todo-Poderoso, que cura, que sara, liberta, mas que também é justo, é amoroso, corrige, exorta, tira quando tem que tirar. Esse é o Deus que nós pregamos e que nós cremos. Esse é o Deus vivo, que eu creio e que você precisa crer. Amém?
Glória a Deus. Como eu sei se eu sou um filho ou não? Se você acha que Deus é pai, então você tem que se achar um filho. Quer fazer o teste do filho? Quer fazer o DNA agora? Quer fazer o testezinho do DNA? Não é programa da Record não, mas você quer fazer o teste do DNA agora? Quer? Vamos fazer o teste do DNA então, para saber se você é filho mesmo ou não. Então vamos lá, e eu também. Todo filho deve obedecer o seu? Todo filho deve ouvir o seu? Todo filho deve honrar o seu? Todo filho deve caminhar com o seu? Todo filho deve se parecer com o seu? Todo filho deve reconhecer o seu? Quantas dessas você faz? Se você não faz nenhuma, a notícia que eu tenho para você é: até aqui te enganado você não é crente, você precisa nascer de novo. Mentira para você. Satanás enganou você. Talvez no dia que você veio aqui à frente, foi nesse dia que o inimigo talvez deu uma rasteira em você. A palavra de Deus diz que aquele que quer entregar o seu coração para Jesus, deve confessar Ele com a sua boca e crer com o seu. Talvez você veio aqui à frente e só confessou, mas no coração já tem 5 anos que você está aqui dentro, até hoje não confessou Ele como Pai. Talvez seja uma oportunidade para você rever isso nessa noite. Não quero prejulgar isso na sua vida. Mas, nascer de novo é muito importante. Por que eu devo nascer de novo? Por que nós, a igreja, eu e você, temos que nascer de novo? João 14, 8, 9. Filipe chega até Jesus e fala a respeito do Pai. Eu quero ver o Pai, me mostra o Pai. Aí Jesus vira para Filipe: Filipe, para com isso. Filipe, quando você olha para mim, você está vendo o Pai, porque eu e o Pai somos o mesmo. Sabe o que Jesus estava dizendo para Filipe? Filipe, quando você vê eu abraçando uma pecadora, você está vendo o Pai. Quando você vê eu dando uma oferta, uma esmola, você está vendo o Pai. Quando você vê eu ajudando alguém, você está vendo o Pai. Quando você vê eu abraçando alguém, você está vendo o Pai. Igreja, entenda uma coisa: o Brasil está carente de pessoas que se pareçam com o Pai. Muitos têm sido enganados, mas nós temos que entender nessa noite: Deus quer levantar uma geração que se pareça com Ele, que se pareça com o Pai. Eu contei um negócio aqui de manhã. Eu estava na lotérica essa semana, e aí um rapaz, eu estava de lado assim, um rapaz olhou para mim, aí ele deu uma olhadinha assim, sabe, de banda para mim assim, ó. Aí ele me encarou por 3 vezes. Eu pensei: ou eu estou devendo ele, ou é alguma pessoa que eu fiz uma maldade no passado, ou é algum homossexual que olhou para mim. Isso é uma coisa tão comum nos dias de hoje. Não estou falando mal dos homossexuais, só estou dizendo, foi o que eu pensei. Mas aí de repente ele chega pertinho de mim e olha para mim e fala assim: você é crente? Quase que eu brinquei com ele, falei assim: não. Só para ver qual que ia ser a reação dele, só para ver como que ele ia reagir diante daquela posição negativa. Mas eu falei para ele: sim, sou cristão, sim, sou crente, sim. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: eu não aguentei, eu tive que vir aqui falar para você, sabe por quê? Eu olhei para você, você parece com o Pai. Eu: glória a Deus. Qual Pai? Vai que você está arrumando um filho para mim por aí, eu não estou sabendo. Qual Pai? O Pai Celeste. Eu falei: aleluia. Que palavra boa que ele me deu. E você parece com quem? Hitler? Maria? Maradona? Xuxa? Com quem eu e você nos parecemos quando as pessoas olham para nós? No trabalho, na nossa casa, quando as pessoas olham para mim e para você na célula, com quem que nós parecemos? Com quem nós parecemos determina
quem nós amamos e seguimos. Fazei o homem à minha imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Nós precisamos parecer com o Pai. Essa geração não sabe quem é o Pai. Muitas igrejas não sabem quem é o Pai, porque o diabo já entrou nelas e já dominou, e eles nunca mostram quem é o Pai. Eles mostram o Deus mercenário, eles mostram o Deus banqueiro, eles mostram todo quanto é tipo de Deus, menos o Deus Pai. E isso tem gerado em cadeia uma geração de pessoas desprovidas da revelação do Pai, de quem Ele é, o que Ele pode fazer. E quando você não sabe quem é o Pai, você não sabe que herança você tem. E Gálatas 3:19 ou 29, por aí, fala que nós temos uma herança com o Pai. Nós temos uma herança no Pai. E para se parecer com o Pai, como que as pessoas vão olhar para mim e para você e dizer que nós parecemos com o Pai? Mas como, pastor? Simples. As qualidades de Deus são divididas de duas formas. As qualidades de Deus, ou os atributos de Deus, são divididos de duas formas: absolutos e relativos. Qualidades absolutas significa que só Deus tem, mais ninguém tem. Maria, inclusive, não tem. Só Deus tem. Que qualidades absolutas são essas? Só Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Só Ele tem essas três características. Isso é absoluto dele, mais ninguém tem. Agora, como que eu vou parecer com Deus, pastor? Dentro das qualidades relativas. E o que são qualidades relativas? Qualidades relativas são algo, pastor, que Deus tem, mas que eu também posso ter. Ou seja, o Pai, na sua glória, permitiu que eu e você, humanos falhos, mortais nessa terra, pudéssemos de alguma forma expressar Ele, mostrar Ele para as pessoas, mostrar Ele para o mundo, de uma forma linda e maravilhosa, através das qualidades relativas. Ou seja, Deus é protetor, você pode ser protetor. Deus é amor, você pode ser amor. Deus é provedor, você também pode ser provedor também. Deus é paciente, você também pode ser paciente. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Os frutos do Espírito revelam o caráter do Pai. E uma vez que os frutos do Espírito estão implantados em mim, em você, aí é a oportunidade que eu e você tem de expressar a imagem e a semelhança do Pai. E eu sei que nessa noite o Senhor vai levantar uma geração que se pareça com o Pai nesse lugar. Eu sei que nessa noite o Senhor vai levantar uma geração nesse lugar que vai combater a pastorolatria, a bispololatria e o apostololatria. Eu sei disso, irmãos, porque Jesus está voltando. Maranata, o Senhor está voltando. E nos últimos dias, um dos maiores golpes de Satanás, pastor, é a idolatria dentro da igreja evangélica. A idolatria nasceu lá na Babilônia, a idolatria passou pelo Egito, ela passou depois pela Síria, depois passou pelos persas, ela entrou nos romanos, ela entrou nos pais da igreja, e agora ela está entrando na igreja. Ela já está na igreja. Tudo que aconteceu milhares e milhares de séculos atrás, hoje está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Homens sendo idolatrados, homens sendo vistos. O povo está faltando. Esse dia eu vi um vídeo de um cara entrando dentro da igreja. As pessoas estavam quase fazendo assim, ó. Uala, uala. Aí eu não consigo entender, irmãos, porque a minha Bíblia mostra Jesus entrando num jumentinho. Eu não consigo entender isso, irmão. Você entende isso? Você entende isso?
Quem quer fazer parte dessa geração comigo? Fique de pé, eu quero orar por você.